Hoje é um dia muito especial, não só porque nós celebramos os 80 anos da nossa universidade, mas porque também a gente celebra uma grande compra de instrumentos musicais feitas em 2013 e 2014. Os instrumentos que a gente vê aqui são todos resultados dessa compra, assim como outros instrumentos que a gente tem no nosso departamento. Pianos, celesta, harpa. É um momento muito especial ter aqui o departamento de música antiga, professores, funcionários, alunos da pós-graduação, da graduação, gente da USP que vem prestigiar, o pessoal de Tatuí. É só com integração. Música significa harmonia, e essa harmonia é a integração que a gente representa, eu espero representar, assim, né, de todos os departamentos que constituem essa grande universidade, a Universidade de São Paulo. Obrigada. Memento homo, quia pulvis est, et in pulvere revertere. Lembra-te, homem, que és pó, e em pó te reverterás. Padre Antônio Vieira, sermão da quarta-feira de cinzas, 1673. Homem cristão, com quem fala a igreja, és pó e hás de ser pó. Que remédio! Fazer que um pó seja corretivo do outro. Sê desde logo o pó que és, e não temerás o pó que hás de ser. Sabeis, senhores, por que tememos o pó que havemos de ser?
é porque não queremos ser o pó que somos. Sou pó e hei de ser pó, pois antes de ser pó por força, quero ser pó por vontade. Não é melhor que faça desde logo a razão o que depois há de fazer a natureza? Se a natureza me há de resolver em pó, eu quero me resolver a ser pó. E faça a razão por remédio o que há de fazer a natureza sem remédio. Não sei se entendestes todos a metáfora.
luz perpetua, luce ad Poeta Silva Alvarenga, professor de retórica do padre José Maurício Nunes Garcia. Aurora, Rondó 18, de Glaura. Vem, ó ninfa suspirada, engraçada e rubicunda, da fecunda natureza a beleza contemplar. Longas asas sacudindo, foge a noite escura e fria, que sereno o claro dia surge rindo e deixa o mar. De Titão, a eterna esposa, veste os céus com as lindas cores, e o seu pranto sobre as flores quer saudosa derramar. Vem, ó ninfa suspirada, engraçada e rubicunda, da fecunda natureza a beleza contemplar. Roxa nuvem circulando, pouco a pouco se ilumina, a purpúrea e cristalina, flutuando não tem par. Esta faixa longa e verde muda a cor de instante a instante. Esta azul é mais constante e não perde o seu brilhar. Vem, ó ninfa suspirada, engraçada e rubicunda, da fecunda natureza a beleza a contemplar. Cresce a luz pelo horizonte, abre o sol o seu tesouro, e movendo o carro douro, já Apolo encontra o mar. Puro globo refulgente, que veloz se parta e gira, vejo em campo de safira transparente cintilar. Vem, ó ninfa suspirada, engraçada e rubicunda, da fecunda natureza a beleza a contemplar. Admirando o rico adorno do aprazível firmamento, tréguas dei a meu tormento, mas já torno a delirar. Assim, Glaura, me desvio do meu mal quando apareces e mimosa fonte desces para o rio enamorar. Vem, ó ninfa suspirada, engraçada e rubicunda, da fecunda natureza a beleza a contemplar.
Padre Antônio Vieira, Sermão de Santo Antônio. Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar? Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira doutrina que lhes dão, a não querem receber? Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem? Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites? Não é tudo isto verdade? Suposto, pois, que ou o sal não salgue, ou a terra se não deixe salgar, que se há de fazer a este sal e que se há de fazer a esta terra? O que se há de fazer ao sal que não salga, Cristo disse logo: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer é lançá-lo fora como inútil, para que seja pisado de todos. Quem se atrever a dizer tal coisa, se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve, assim é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés, o que, com a palavra ou com a vida, prega o contrário. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. Gregório de Matos Guerra, contemplando nas coisas do mundo desde o seu retiro, lhe atira com o seu apage como quem a nado escapou da tormenta. Neste mundo é mais rico quem mais rapa, quem mais limpo se faz tem mais carepa, com sua língua ao nobre o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife da nobreza o mapa, quem tem mão de agarrar ligeiro trepa, quem menos falar pode mais increpa, quem dinheiro tiver pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa, bengala hoje na mão,
ontem garlopa, mais isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa do trapo, vaso a tripa, e mais não digo porque a musa topa, em apa, epa, ipa, opa, upa. Marinícolas, todos os dias o vejo na sege passar por aqui, cavalheiro de tão lindas partes, como Verbigracia, Londres e Paris, como Verbigracia, Londres e Paris. Mais fidel que as mesmas estrelas que as 12 no dia viu sempre luzir, que seu pai por não sei que desastre, tudo que caminha vinha pelo giz, tudo que caminha vinha pelo giz. Peneirando-lhe os céus avalhados é tal a farinha do ninfo gentil, que por machos é sangue tudesco, porém pelas fêmeas humor meretriz, porém pelas fêmeas humor meretriz. Marinícolas era muchacho d'andar ribasseiro de espuma de rio, e jamais para as toucas olhava, por achar nas calças melhor pra Belém, por achar nas calças melhor pra Belém. Lá me dizem que fez carambola com certo cupido que fora daqui, empurrado por uma Sodoma, no ano de tantos em cima de mil, no ano de tantos em cima de mil. Por sinal que no sítio levando lhe pôs a remela do óleo serviu, um travesso burguês de cadeira, a seus conservesse aquele marquês, a seus conservesse aquele marquês. Marinícolas vendo-se então e todo esforgado sem maravilhou, alugava rapazes ao povo, por ter de caminho de quem se servir, por ter de caminho de quem se servir. Exercendo os enjogos de mãos tão lestos os tinha o destro Arlequim, que se não lhe tirar a peçonha, ganhara com eles 2000 patecis, ganhara com eles 2000 patecis. Atendeiro se pôs de punhetas e na tabuleta mandou esculpir 2 cachopos e a letra dizia: os ordenadores se alquilam aqui, os ordenadores se alquilam aqui. E por mestre do terço banchono, um pajem de lança que Marco se diz, que se em casa anda o rabo dele, o trouxe pela rua ao rabo de si, o trouxe pela rua ao rabo de si. Uma tarde que o perno celeste do sol acossado se pôs a latir, Marinícola estava com Marcos, limpando-lhe os moncos de certo nariz, limpando-lhe os moncos de certo nariz. Mas sentindo ruído na porta onde batia um cor se viu, um e outro se pôs em fugida, temendo as dentes de algum javali, temendo as dentes de algum javali. Marinícolas é finalmente sujeito de prendas de tantos motivos, está hoje batendo moeda, sendo ainda ontem um vilão ruim, sendo ainda ontem um vilão ruim, sendo ainda ontem um vilão ruim. Luís de Camões, soneto de amor número 3. Náiades, vós que os rios habitais, que os saudosos campos vão regando, de meus olhos vereis estar manando outros, que quase aos vossos são iguais. Tríades, que com setas sempre andais, os fugitivos servos derrubando, outros olhos vereis que triunfando, derrubam corações que valem mais. Deixai logo as aljavas e águas frias, e vinde, ninfas belas, se quereis,
A ver como de uns olhos nascem mágoas. Notareis como em vão passam os dias, mas em vão não vireis, porque achareis nos seus as setas e nos meus as águas.
Padre Antônio Vieira, sermão da 60ª, 1655. Antigamente, a primeira parte do pregador era boa voz e bom peito. E verdadeiramente, como o mundo se governa tanto pelos sentidos, podem às vezes mais os brados que a razão. Perguntaram a São João Batista quem era. Respondeu ele: eu sou uma voz que anda bradando neste deserto. Desta maneira se definiu o Batista. A definição do pregador, cuidava eu que era voz que arrazoa e não voz que brada. Pois por que se definiu o Batista pelo bradar e não pelo arrazoar, não pela razão, senão pelos brados? Porque há muita gente neste mundo com que podem mais os brados que a razão. E tais eram aqueles a quem o Batista pregava. Vede-o claramente em Cristo. Depois que Pilatos examinou as acusações que contra ele se davam, lavou as mãos e disse: eu nenhuma coisa acho neste homem. Neste tempo, todo o povo e os escribas bradavam de fora que fosse crucificado, de maneira que Cristo tinha por si a razão e tinha contra si os brados. E qual pôde mais? Puderam mais os brados que a razão. A razão não valeu para o livrar, os brados bastaram para o pôr na cruz. E como os brados no mundo podem tanto, bem é que bradem alguma vez os pregadores, bem é que gritem. Por isto, Isaías chamou os pregadores nuvens. A nuvem tem relâmpago, tem trovão, tem raio. Relâmpago para os olhos, trovão para os ouvidos, raio para o coração. Com o relâmpago alumia, com o trovão assombra, com o raio mata. Mas o raio fere a um, o relâmpago a muitos e o trovão a todos. Assim há de ser a voz do pregador, um trovão do céu que assombre e faça tremer o mundo. Mas que diremos à oração de Moisés? Desça minha doutrina como chuva do céu, e a minha voz e as minhas palavras como orvalho que se destila brandamente e sem ruído. Que diremos ao exemplo ordinário de Cristo, tão celebrado por Isaías? Não clamará, não bradará, mas falará com uma voz tão moderada que se não possa ouvir fora. E não há dúvida que o praticar familiarmente e o falar mais ao ouvido que aos ouvidos não só concilia maior atenção, mas naturalmente e sem força se insinua, entra, penetra e se mete na alma. Será finalmente a coisa que há tanto buscamos, a voz com que hoje falam os pregadores?